Hoje tem clássico carioca em Brasília, Vasco e Fluminense, jogo às 9h30 da noite, ao vivo no Premier. Agora eu quero saber do Vasco, Karina. Quais são as novidades do Vasco aí? Bom, pelo lado do Vasco, o técnico Fábio Carille vai ter todo o elenco do jogo contra o Volta Redonda à disposição, só que ele tem dúvidas para a formação inicial. Por quê? O lateral Paulo Henrique, ele foi substituído com dores na coxa, só que ele foi liberado pelo departamento médico, foi relacionado, viajou e vai ser avaliado até o aquecimento para ver se ele tem condições de iniciar a partida. Caso ele não tenha, o Guga deve começar. Então, bora ver agora como deve ser o provável Vasco para esse jogo de hoje à noite aqui no Mané Garrincha. Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho e Alex Teixeira e também o Verratti. Esse então o Vasco que joga como mandante aqui no Mané Garrincha e vai tentar defender a invencibilidade e também, quem sabe, alcançar a ponta da tabela. Escobar, volto com você. Brilhou, tudo dito. Karina Azevedo atrás da notícia desde cedo. Um abraço para você, queridona. Hoje vai ser a 5ª vez na história que Vasco e Fluminense, que é um clássico carioca, vai ser jogado fora do Rio de Janeiro. E vou te falar, hein? O Vasco sempre se deu bem. 1992, Juiz de Fora, Minas Gerais. 2013, Florianópolis, Santa Catarina. 2016, Manaus, Amazonas. 2019, Brasília, Distrito Federal. 4 cidades e o mesmo enredo. Um Vasco e Fluminense longe do estado do Rio de Janeiro. E em todos eles, deu Vasco. 1 pro Vasco, 0 pro Fluminense. Iago Pikachu no meio do gol. O Vasco da Gama foi Juiz de Fora para ficar mais perto da conquista da Copa Rio. A primeira foi pela Copa Rio de 1992, um campeonato que decidiu uma vaga para algum time carioca disputar a Copa do Brasil do ano seguinte. O Vasco venceu por 2-0, gols de Jorge Luiz e Eduardo. Segundo tempo, ele, Roberto, deixa Eduardo na cara do gol. Aí foi só tocar. Final, Vasco 2, Fluminense 0. Em 2013, Vasco e Fluminense se enfrentaram na Ressacada, na capital catarinense. O Vasco cumpre a perda de 4 mandos por conta dos confrontos da torcida de Vasco e também da equipe do Corinthians. O zagueiro Cris, que vinha sendo muito criticado pela torcida, não escalaria o Cris de jeito nenhum. Queria que ele saísse. Fez o gol da vitória por 1-0. Tem que ser guerreiro. E eu sou um guerreiro. Agora a gente pula para 2019. Campeonato Carioca, jogo na capital federal. A gente até brincava que a gente não jogava fora, né? Jogava em casa porque sempre tinha muito torcedor e o acolhimento era o melhor possível. Thiago Galhardo ajudou o Vasco a vencer o Flu em Brasília. Gol de Pikachu. Para falar do clássico de 2016, a gente veio conversar com aquele que foi eleito o melhor meia do campeonato estadual daquele ano, foi campeão carioca e também campeão da Taça Guanabara. Ele tem a medalha guardada, Andrezinho. O Ilharão quer tomar sopa de garfo, nunca vi, não vem de uma vez, cara. Pô, a sopa você não coloca logo a boca no meio do prato, cara. Vem comendo pelas beiradas, pô. O Vasco conquistou a Taça Guanabara em Manaus, na Arena da Amazônia, diante de mais de 32 mil pessoas. Riascos fez 1-0. Ele bateu até fraquinho, o Cavalieri foi na bola, mas não encontrou. Até falava que tinha sorte em jogar em Manaus, até em clássicos, né? Como esse contra o Fluminense, contra o próprio Flamengo, né? E nada melhor do que, né, coroar esse carinho, esse apoio do torcedor com o título. Aqui em Manaus, o Vasco é campeão da Taça Guanabara. Hoje o jogo será em Brasília. Vai ser, né, um grande jogo e às vezes também é bom, né, você levar essas equipes para outros estados, né, que não vê, né, só no brasileiro, mas o carioca também virou um mini brasileiro. Né? Olha aí, ó, o Vasco e o Fluminense se enfrentam hoje em Brasília. Esse é o segundo clássico do estadual. O primeiro foi Botafogo e Fluminense. Os dois times chegam diferentes para essa partida. A gente vai ver agora na reportagem. Um clássico longe do Rio e com times em diferentes situações. A partida está marcada para o estádio Mané Garrincha, através de um acordo feito no ano passado entre a SAF Vascaína e a organizadora do evento. Com isso, o duelo terá que ser realizado em Brasília.
A decisão gerou algumas discussões internas, mas nada que abale o confronto, que terá o Vasco mais perto de chegar à liderança do estadual. Pelo lado do Vasco, o trabalho de Fábio Carilli tem aos poucos mostrado sua forma de jogar. Então está muito evoluído, eu acho que é um grupo equilibrado, né, e todos buscando a sua posição. Para a torcida já está convencendo. Já deu uma estruturada no time e parece que a gente vê uma luz ali de um time bem trabalhado, uma postura diferente, né? Acho que o Carilli vai acertar o time, apesar de toda a expectativa que a gente fica, mas o que a gente quer pro Vasco é sempre o melhor. Pela primeira vez, o técnico usou Payet e Coutinho juntos numa partida. Porém, o técnico já afirmou que tem feito testes para a equipe na temporada. Eu tô começando a concordar com o Carilli. Eu acho que é uma troca muito boa, né? A gente tem uma substituição impensável, né? Você pensa que primeiro tempo joga Coutinho, você vê aquele placarzinho lá no segundo tempo, sai Coutinho, entra Payet. Aquilo ali eu acho que é fenomenal. Eu acho que o trabalho dessa forma, eu acredito que tá melhor. E podem ser que aconteçam mudanças na partida. Vasco e Fluminense já estão em Brasília com tudo preparado para esse duelo que terá forte presença das torcidas e que promete grandes emoções para empolgar a rodada. Muito bem, Lucas Pedrosa! Pelo lado do Vasco, qual é a novidade aí em relação a esse clássico? Cara, na verdade a novidade está mais fora de campo do que de fato dentro Pedrosa? de campo, né? Porque hoje a gente trouxe uma notícia que o Vasco conseguiu um pré-agendamento, aí uma reunião, na verdade, os representantes do escritório do Juliano Bertolucci entraram em contato com o Vasco, tentando marcar essa reunião, por quê? A gente já tinha trazido aqui no programa que o Evangelos Marinakis estava focado na janela do Nottingham Forest, que hoje é o terceiro colocado da Premier League no campeonato inglês. Ou seja, ele estava tentando reforçar o seu time porque ele quer conseguir pelo menos uma vaga na Champions League da temporada que vem. O Vasco tinha até uma expectativa que essa conversa fosse avançar mais em janeiro, quem sabe trazer uma proposta, mas por conta dessa janela isso não aconteceu. E aí nessa semana, mais precisamente nos últimos dias, o Vasco entrou em contato junto com os empresários do Juliano Bertolucci, que são os representantes, os intermediários do grego Evangelos Marinakis aqui, e esse pré-agendamento foi feito entre o final de fevereiro e o começo de março. Pré-agendamento, Pedrosa, o que é isso? Se não tem um dia marcado, se não tem um horário marcado, é um pré-agendamento. Você separou um período daquele momento ali, entre o final de fevereiro para o começo de março, para você fazer a reunião. Essa reunião, inclusive, tem a chance de acontecer lá em Londres, que é onde o Evangelos Marinakis fica, para que os representantes do Vasco da Gama viajem e tenham o dia. Quando a gente tiver o dia desse agendamento, a gente vai trazer aqui a reunião. E é o futuro do Vasco, Vene Casagrande, nas mãos dessa diretoria e dessa reunião, que se acontecer, de fato, é o futuro. Se não acontecer, o Vasco vai buscar um outro potencial para comprar a sua SAF, hein, Vene Casagrande? Pois é, e assim, eu acho que isso tem que ser resolvido o quanto antes, porque enquanto não é resolvido, fica essa incerteza, né? Porque, por exemplo, isso pode influenciar, por exemplo, na vinda de um jogador. Esse jogador pode ter uma proposta de um outro clube, sendo que o outro clube está mais estruturado. Vou dar um exemplo aqui do futebol brasileiro. Fortaleza, por exemplo, briga a contratação junto com o Vasco de um jogador. Eu, hoje, escolheria o Fortaleza por conta da incerteza do Vasco da Gama, por conta disso. Isso conta muito no futebol. Claro que hoje em conta, dia, né? Sem sombra de dúvidas. Tanto é que, recentemente, o Bruma preferiu ir para o Benfica, e eu acho que eu, no lugar dele, tomaria a mesma decisão. Não porque o Benfica é maior que o Vasco da Gama, mas por conta da incerteza que o Vasco da Gama vive em determinados momentos aí fora das quatro linhas. E acho que o Pedrinho precisa resolver essa questão. Para mim é o grande desafio dele à frente do comando aí do Vasco da Gama como presidente. Saber para quem vender e como vender, porque isso é um processo, a gente pôde ver no próprio Vasco da Gama que não venderam de maneira correta e aconteceu o que aconteceu. Então eu tenho certeza que o Pedrinho vai tomar a melhor decisão possível pensando no Vasco da Gama. E um dos principais jogadores do Vasco, o argentino Verratti, já falou à Vasco TV sobre a expectativa para esse clássico. O Pedrosa falou outro dia que o Volta Redonda era ali o primeiro grande confronto para o Vasco, o Volta Redonda, primeiro teste, né? O Volta Redonda é um time já de Série B, mais preparado, e agora sim um clássico mesmo regional contra o Fluminense. O que o Verratti falou sobre isso? Estamos trabalhando para que cada jogo sea melhor. Jugar um clássico sempre é importante, muito importante. Temos que fazer um jogo muito inteligente, procurando lo que pide el entrenador.
muito confiante do que a gente pode dar dentro do campo. Muito Brasília é Vasco, hein, Pedrosa? É, exatamente. Eles estão fazendo essas camisas. Para quem não sabe, esse jogo é lá no Mané Garrincha e o Vasco é o mandante. Então, toda vez que o Vasco vai jogar fora, eles estão fazendo várias ações. Parabéns aí, inclusive, ao departamento de marketing do Vasco, sempre fazendo essas ações para os torcedores do Off-Rio, que sempre abraçam também esse time. E pelo lado do Vasco, como é que deve ser essa escalação, Pedrosa? Dificilmente vai mudar a escalação, deve repetir a escalação, o Léo Jardim, Paulo Henrique. Paulo Henrique até teve um problema na última partida, mas pelo visto vai para o jogo, foi relacionado. Se ele não jogar, joga o Puma Rodrigues. João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Tietê, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Outra mudança que pode acontecer, que não me surpreenderia, a saída do Alex Teixeira e o Hugo Moura sendo colocado no meio campo, adiantando ou o Tietê ou adiantando o Paulinho para fazer a dupla ali de meias com o Felipe Coutinho. Mas acredito que o Fábio Carille não vai fazer isso. Você gosta dessa escolha? Cara, eu acho que ele pode manter o time. Eu acho que ele pode manter o time e ter essa opção no segundo tempo. O Hugo Moura tem entrado muito bem nas partidas. Tudo bem que em algum momento ali o meio-campo do Vasco também peca um pouco defensivamente. Ele vai enfrentar hoje, repito, como você falou, o grande teste, né, nesse momento até agora. Mas eu repetiria o time, teria um pouco mais de posse de bola. O Fluminense não está jogando bem e tentaria controlar a partida. Caso não desse certo no primeiro tempo, faria as mudanças no segundo tempo. Muito bem. Tô no Mané Garrincha, tô lindão, tô de óculos. Abade tá ouvindo vocês que eu fiz questão de botar um fone no Abade. Hoje você pode pedir o que você quiser, GV. Entramos no gramado. Vai mostrar o gramado pra você? Mostra o gramado pro GV. Aí, garoto, é isso aí. O pessoal tava Tá lindo, terminando hein? agora aqui a finalização da marcação do campo. Tudo lindo. Tela da Band, 9h20 da noite, tem Vasco e Fluminense. Campeonato Carioca. Vou te falar, hein, GV? Um encontro de opostos, porque o Vasco tá invicto no campeonato, não perdeu nenhum jogo até agora, briga pela liderança, Volta Redonda só joga amanhã, então se o Vasco pontuar hoje, assume a liderança, pelo menos temporária, do Campeonato Carioca, enquanto o Fluminense, com apenas 7 pontos, pode inclusive nem se classificar para as semifinais, então um encontro de opostos nesse clássico que acontece aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Mais de 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o ingresso mais barato está na casa ali dos R$90, R$89, os ingressos variam até R$300, mais de 20 mil já estão vendidos e o público do Vasco fez uma procura um pouco maior do que o público tricolor, então a tendência é que hoje tenhamos mais torcedores do Vasco do que do Fluminense aqui no Mané Garrincha. A gente lembra que essa partida foi vendida pelo Vasco ainda pela SAF no início do ano passado, então o Vasco hoje está cumprindo um contrato da última gestão, trazendo o clássico aqui para Brasília. O Carille tem basicamente todos os jogadores à disposição, todos aqueles que começaram a temporada. O Paulo Henrique, que sentiu a coxa, foi relacionado, viajou com o grupo, está aqui em Brasília, vai ser reavaliado antes da partida, já não sente mais dores. Mas caso não tenha condições de jogo, aí o Puma Rodrigues pode ser a única mudança nessa equipe do Vasco. Quem também briga por uma vaga no time titular é o Hugo, ele vem jogando bem, vem entrando bem na equipe, mas a tendência é que Paulinho, Jair e Tietê sejam mantidos ali como aqueles 3 volantes. Léo Jardim no gol, melhor lateral do Campeonato Carioca, brigando cabeça a cabeça ali com o Wesley, que estão jogando muita bola os dois, até agora, né? Mas o PH jogou mais jogos que o Wesley, tá? E o PH hoje é dúvida. Isso. Ele ou o Pumita ali, se for o PH, melhor pro Fluminense, pior pro Vasco. João Vitor e Oliveira, que estão se acertando ali na zaga. Lucas Piton na esquerda, Jair, Paulinho, Coutinho e Tietê. Na frente, Alex Teixeira e eleito por Fernandão e Flávio Amêndola em atividade, porque o Pedro tá fora, o melhor 9 do Campeonato Carioca. O Pablo Verratti, treinador Fábio Carille. Vasco tinha empolgado o torcedor contra o Volta Redonda, dentro de casa, esperar... Foi em casa? Foi Cariacica. Mas foi Mandro Vasco. E foi, não, 22 mil pessoas praticamente. Tem uma foto do Rogério Correia. Rogério Correia, que jogou no Vasco. Jogou no Vasco. Maneira, com Carille, assim, no Instagram dele, eu vi atrás da torcida do Vasco. Tá lotado. Esperava-se que o Vasco fosse ganhar com facilidade, o Volta Redonda jogou muita bola. Muita bola. E aí o torcedor do Vasco fez o empate no finalzinho, o Vasco e o torcedor ficou meio... Cabelo. Hoje vai ser um bom dia pra ver. Perfeito. E esse é o time do Vasco. Agora vamos para Brasília. Lá acontece clássico carioca. O jogo é entre Vasco da Gama e Fluminense. E o Thiago Carvalho está a postos, preparado para trazer as minúcias, os detalhes, o que chama a atenção neste grande confronto. E agora sim, falando do clássico, estamos no Mané Garrincha, palco do clássico de logo mais. Tem Vasco e Fluminense pelo Campeonato Carioca, uma partida que
Junto a opostos, o Vasco briga pela liderança do campeonato, é a única equipe invicta no campeonato até aqui, contra o Fluminense, que ainda é o 10º colocado, tem poucos pontos, apenas 7 pontos, e corre o risco, inclusive, de não conseguir a classificação para as semifinais do estadual. Um Vasco 100% à disposição do Fábio Carille. Hoje, o Paulo Henrique, que saiu com dores na coxa no último jogo, voltou a ser relacionado normalmente, vai ser reavaliado, pode ser até que comece no time titular. Caso isso não aconteça, aí o Puma Rodrigues começa na lateral direita do Vasco, mas essa é a única preocupação do Carille. O Flávio Amêndola preparou uma reportagem especial pra gente, dando todos esses detalhes da partida, então vamos ver a reportagem do Flávio. Ocupando a 2ª colocação na tabela, o Vasco tem a missão de vencer para, quem sabe, se tornar o líder do Cariocão. Para isso acontecer, no entanto, além da vitória, será necessário torcer por um tropeço do Volta Redonda, que entra em campo amanhã. Única equipe invicta na competição, o Cruz Maltino tem problemas para o time inicial. Isso porque o lateral direito Paulo Henrique saiu com dores na coxa do último jogo. E apesar de ter sido relacionado para a partida de logo mais, ainda será reavaliado. Caso não atue, Puma Rodrigues será o titular. Já Hugo Moura pode ganhar a vaga de Alex Teixeira. No mais, a base do time que começa o clássico de hoje será a mesma que já vem atuando. Os 3 últimos jogos com 3 vitórias, que acho que para o início foi acima do esperado, por uma evolução de parte física, de parte técnica e de entendimento da ideia de jogo. A gente tem um caminho, potencializar essa ideia, passar confiança para os jogadores, para que a gente continue a nossa caminhada. Vasco e Fluminense. O Vasco da Gama, uma situação de pontuação melhor que o Flu. Mano Menezes muito questionado. E o Vasco com o Carille sendo formatado. Qual é a sua expectativa para esse jogo? Eu sou suspeito para falar do Carille. Eu acho ele um técnico muito objetivo. Você entrega para ele um elenco, com algumas limitações ou não, e um objetivo a ser conquistado. Cara, dificilmente ele não cumpre. Ele, obviamente, não é campeão sempre, mas ele vai lá e ele se adapta ao que ele tem. E ele tá fazendo isso no Vasco. O Vasco tem algumas limitações. É claro, tem grandes jogadores também, Verrete, Coutinho, que a gente sabe, mas ele, nesse começo de temporada, ele tá conquistando os objetivos, né? Mesmo com todas as dificuldades. E aqui no Campeonato Carioca, expectativa por mais um clássico. Começaram as rodadas de clássicos aqui no Campeonato Estadual e hoje a gente tem Vasco e Fluminense se enfrentando nessa rodada do Campeonato Carioca em momentos diferentes, né? Um Vasco que vem de uma sequência de vitórias, empatou na última rodada com Volta Redonda, mas brigando ali pela ponta da tabela com seu time principal, embora não venha de uma grande atuação. E o Fluminense do Mano Menezes, que vem de atuações bem ruins, de crítica, vai até da torcida, ainda que nesse momento da temporada. São dois clubes em momentos no estadual, né? Da temporada, talvez. Se a gente considerar que é uma pré-temporada, né, Cantarelli? Mas que tem estratégias diferentes e estão colhendo resultados diferentes também, né? Essa é um clássico muito interessante que a gente vai ter hoje. Primeiro que eu acho que o Fluminense pode ser eliminado do Campeonato Carioca, né? Precisa vencer, pela posição que ocupa na tabela. Se o Vasco vencer o jogo, acho que o Fluminense cai fora do Carioca. E é algo muito ruim para esse início de trabalho, né? O Mano Menezes tem uma sequência, ele fez uma boa passagem pelo Fluminense durante o Brasileiro, né? O Mano termina com pontuação de G6 no ano passado. E parece que esse sucesso teria consequência até pela janela de transferências que fez o Fluminense e tal. E não é isso que se mostra nesse momento do ano. Por outro lado, eu acho um absurdo a discussão de se demitir treinadores no estadual. Mas que isso já tenha acontecido, eu estendo isso para o Mano, né? Aconteceu com o Fernando Diniz no Cruzeiro. E, independentemente do que acontece no ano passado, eu acho que não é um parâmetro para se demitir treinador. Acho que a gente está no início de fevereiro, né? Dia 5 de fevereiro, você já pode ter 2 treinadores gigantes demitidos. Então, tomara que isso não passe pela cabeça do Mário Bittencourt, que não seja essa realidade, independentemente do que aconteça no clássico de hoje. Do outro lado, tem um Vasco que tem uma situação de esperança, né? Antes do jogo contra o Volta Redonda. Eu acho que o Vasco tem um meio-campo que dá muita esperança para o torcedor, né? Um meio-campo que tem ali, na figura do Tietê chegando, né? O Vasco, tem o Paulinho já voltando de lesão, e o Felipe Coutinho, que parece que fisicamente ele vai entregar esse ano o que não entregou no ano passado, algo acho que natural de quem vem também do mundo árabe. O Coutinho também teve algumas temporadas um pouco mais complicadas em termos de atuação. Agora o torcedor do Vasco quer reforços, né? Então acho que essa é a cobrança que está dominando a internet, e eu acho que um reforço é absolutamente necessário ao longo da temporada, que é a questão do atacante de lado.
companheiro do Verratti. Hoje o Alex Teixeira vem fazendo a função, mas é um jogador que já esteve no Vasco na Série B e era reserva. A gente sabe do potencial do Alex, que já foi, o que ele já foi na carreira. Depois ele sai do Vasco e volta, né? No meio ali, junto com o Felipe Coutinho e tudo mais. Mas o torcedor do Vasco quer a resposta da diretoria. Sabe a situação financeira que o Vasco se encontra, mas o Vasco precisa de um atacante de lado. Né? O que não tem desde o Gabriel Peck, que mesmo assim era questionado pelo torcedor, um jogador da base. De lá para cá ele não tem esse jogador no elenco, né? Então ele precisa de mais jogadores até, não só um. Tem o Adson que pode voltar de lesão, o DVD parece que vai ser mais no meio do ano, o David. Agora, o torcedor do Vasco exige a resposta da diretoria em relação assim, a gente vai ter esse time, não vamos ter opção de atacante de lado, não temos uma reserva para o Verratti. É uma situação que complica você pensar que o Vasco possa conseguir mais ao longo da temporada. Para conseguir mais, lutar por uma Sul-Americana, um sonho do torcedor, quem sabe por uma Copa do Brasil, chegou na semifinal no ano passado, eu acho que o Vasco precisa de elenco. Hoje não tem, e no time titular tem uma lacuna importantíssima, que é essa questão desse atacante de velocidade. Já foram 5 tentativas, né? O GE até trouxe atualização, porque o Vasco já teve alguns nomes no mercado. O último era o Bruma e foi anunciado pelo Benfica. Então, não conseguiu ainda, já teve alguns jogadores aí na mira e não conseguiu trazê-los, né? Não conseguiu que essa negociação fosse positiva para o clube. Mas acho que hoje passa muito, talvez, pelo meio-campo, justamente a discussão do jogo, né, Thales? Porque a gente tem um Fluminense sofrendo muito sem Ganso e sem o Renato Augusto, e aí talvez o Lima seja opção hoje, porque ele volta a ser opção pro Mano Menezes. E, ao mesmo tempo, a discussão se num clássico o Fábio Carille vai manter uma formação de meio-campo com Jair, Paulinho e Tietê. É difícil prever. A situação do Vasco, o Vasco está em um bom momento. Acho que dá pra gente classificar o Vasco como um bom momento. E é curioso que o destaque do time, se a gente coloca 2 grandes destaques do time no atual momento. Um deles é o meio-campo, o outro é o Verratti. Ainda assim, eles não têm uma conexão, esses 2 destaques. O Verratti não está jogando tanto com o meio-campo. O meio-campo está conseguindo dar fluidez ao Vasco, consegue, principalmente defensivamente, fazer do Vasco um time mais seguro do que estava aparentando no ano passado, por exemplo. E o Verratti se destaca fazendo os gols. O Verratti está sobrecarregando, e talvez aí seja mais impressionante ainda o que o Verratti está fazendo, porque ele está conseguindo fazer... Ele é um atacante de área, um atacante que recebe muitos cruzamentos. Ele está sobrecarregando um pouco as laterais do Vasco. Isso não se sustenta para a temporada inteira. Deixar o Vasco, o Verratti como um homem de finalização ali, o centroavante, sendo sustentado por laterais que avançam. Isso vai acabar expondo defensivamente, expondo também esse meio-campo que pode não desempenhar bem assim o ano todo. Mas é impressionante o que o Verratti vem fazendo. Para a escalação de hoje, o Vasco tem o Paulo Henrique como titular. Provavelmente havia uma dúvida aí da questão como ele deixou o campo contra o Volta Redonda, mas a princípio não deve ser problema para o clássico de hoje. Já estamos falando de um clássico, a gente sabe que é um jogo equilibrado, mas enorme chance de dar Vasco, por causa do momento das equipes. O momento das equipes, para mim, desequilibra para o Vasco. Aí amanhã, quando a gente fizer a análise, mas aí o Vasco bateu o Flu com força máxima. Não era com força máxima. Com o melhor que tem disponível. Tudo bem, com o melhor que tem disponível, mas você está longe ao Vasco. O melhor que tem disponível... Na teoria, não dá para fazer isso o tempo inteiro na prática, mas na teoria, todo time tem que ser escalado com o melhor que tem disponível. Teoricamente. Vamos lá. Léo Jardim no gol, então, do Vasco. Ou vem Paulo Henrique, ou vem Puma. E aí o Paulo Henrique tá voltando. O Paulo Henrique é o titular. Opa. E jogando bem. E baita lateral. João Vitor Luna, não? Teve muita gente na fila do perdão, hein? O caso do Paulo Henrique é dor na coxa, né, Mari? Lucas Oliveira, perfeito, e o Piton, ali do lado. Tietê com o Jair. Paulinho, Alex Teixeira e Coutinho. Fez uma boa partida do Alex Teixeira, tá? No último jogo. Verratti, tá melhorando. Não tá? Não tá? E o comandante é o Fábio Carille. Vocês estão entendendo que, quando a gente fala de força máxima... Isso é o melhor que o Vasco pode colocar, tirando a zaga que tá preparando ainda o Lemos, né? Então, mas vamos lá. Isso aí não é muito perto da força máxima? Isso é a força máxima. Não, da força máxima ideal, então. Força máxima ideal. Isso aí não tá muito perto? Muito perto. Então, pronto. Essa é a força máxima e próximo do time ideal. Isso aí. Isso. Então, eu acho que, assim, dá pra gente... Aí, nesse caso, não tem muito pra onde fugir. É a força máxima com pontuais... Qual é a colocação do Vasco no campeonato? Vice-líder nesse momento. O mesmo número de pontos que o líder. Do Volta Redonda. Isso. Uhum. Então, exatamente. Se virmos lá na frente o Vasco como campeão da Taça Guanabara, que é quem terminar primeiro na fase de classificação é o campeão da Taça Guanabara, classificado para a fase final, a gente não vai se surpreender. Porque esse é um trabalho
desenvolvido. O Vasco também usou jogadores jovens nas primeiras partidas, mas assim, ele foi desenvolvendo a ponto de colocar o seu time na plenitude, numa situação boa e conseguir uma boa pontuação. O Vasco sofreu contra o Volta Redonda. Com um time também muito perto da força máxima. E erros individuais. Volta Redonda é bom. É o melhor dos pequenos e é o melhor Joga a colocado Série B. no cenário nacional, isso, entre os pequenos do Rio de Janeiro. O trabalho do Vasco está em desenvolvimento, o do Fluminense não. É o seguinte, você sabe, Campeonato Carioca é aqui na tela da Band. E nesta quarta-feira tem clássico que você confere. Vasco e Fluminense vivem momentos distintos na temporada. A situação do tricolor não é fácil. Dos 7 jogos do Campeonato Carioca, venceu apenas um. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes tem 7 pontos e ocupa a 10ª posição. Já o Vasco é o único clube considerado de maior investimento aqui do Rio que está no G4. É o segundo colocado com 13 pontos, a mesma pontuação do Volta Redonda, que é líder na tabela, mas o Vasco tem uma vitória a menos. O técnico Fábio Carille conta com força máxima para esse jogo contra o Fluminense. O lateral direito Paulo Henrique estará à disposição da comissão técnica para a partida. Ele que sentiu dores na coxa após o empate contra o Volta Redonda na última rodada, foi reavaliado e não foi detectada nenhuma lesão, portanto, fica à disposição do Carille. Por outro lado, o zagueiro Maurício Lemos segue sendo desfalque. O defensor realiza um trabalho de recondicionamento físico para poder ficar 100% e aí sim atuar com a camisa do Vasco da Gama.